Quero saudar a minha igreja nesta manhã de sábado, com a paz do Senhor Jesus. Desejar a você um sábado feliz, abençoado, na presença do Senhor. Eu não sei se você teve chance de receber ou dar um abraço em alguém hoje, aqui na igreja. E eu creio que esse momento é um momento de a gente dizer assim: que bom que você veio, que bom que você está aqui. Temos aí uma semana pela frente. Amanhã de manhã estamos aqui, às 9 horas da manhã, e ao longo da semana toda nós teremos programação, cada noite, um tema especial. Eu inicio hoje uma série de sermões dentro da área da fidelidade cristã. Nós queremos desenhar um conceito a partir da mensagem de hoje de manhã. Hoje o tema nosso é a criação, por isso que foi do Jó, capítulo 38, dos versos 5, 4 até o verso 7. Amanhã pela manhã, a mensagem vai ser a sequência da mensagem de hoje. Hoje eu prego sobre Gênesis capítulo 1, amanhã eu começo retomando a partir do capítulo 2 e vamos para o Calvário amanhã. Deus Criador, Deus Redentor. Na segunda-feira eu vou dar sequência a um sermão que eu já iniciei aqui, falando sobre a vida de Jó, por que servir a Deus e para que servir a Deus. E cada noite nós teremos um tema distinto, e quando chegarmos no próximo sábado, nós vamos falar sobre a volta de Jesus, o novo céu e a nova terra. Então hoje eu quero cantar no meu sermão, mas sábado que vem eu quero cantar Jerusalém. O dia está hosana nas alturas. Eu quero arrumar um bom pianista que possa me ajudar. Você entendeu? Mas hoje eu vou cantar também, só que hoje não tenho pianista, eu não combinei nada que ia cantar, mas eu vou cantar Deus, somente Deus, daqui a pouquinho. Agora, se eu estiver aqui sozinho, não vai ser legal. Eu estou te convidando para a semana. Deixa eu contar umas histórias rápidas para vocês. Eu não sou terrorista. Mas segunda-feira você vai perceber que eu sou filho de uma terrorista. A minha mãe fazia terrorismo com a gente. Medo que ela tinha de perder os filhos, então ela metia medo na gente. E eu não quero meter medo em você. Eu só quero contar algumas histórias e dizer para você: vem para essa semana. Fui pastor durante 10 anos no Mato Grosso, em 2 etapas, a primeira e a segunda vez. E na primeira vez tinha uma festa linda na igreja, um domingo pela manhã, e a igreja toda foi convidada. Era um batismo da colheita de 89 do pastor Zé Cândido Bessa. E nós teríamos mais de 100 pessoas para serem batizadas às margens de um rio chamado Cochipó do Ouro, lá em Mato Grosso. E um dos jovens da igreja, por nome Rubens de Abreu, que eu fiz e celebrei o casamento dele, falou: pastor, eu não posso vir amanhã. Por quê, Rubens? Porque hoje, sábado, eu estou trabalhando na igreja, mas amanhã eu tenho que estar no meu trabalho, porque eu vou casar, pastor, eu preciso arrumar dinheiro para resolver a situação. Falei: Rubão, vem para a igreja e depois você vai trabalhar. Pastor, não vai dar. Eu falei: tudo bem. Fomos para o batismo, o Rubão foi trabalhar. Quando deu lá pela 12:30, ele resolveu ir embora para almoçar. E quando ele levantou a porta da oficina dele, ele trabalhava com conserto de carros. Ele tinha um Voyage cor chumbo. E o Voyage estava na porta da oficina quando ele entrou. E quando ele saiu, não estava mais o Voyage lá. Aí ele me ligou. E falou: pastor, roubaram o meu carro. Eu falei: glória a Deus. Como assim, pastor, glória a Deus? Um prejuízo desse, você diz glória a Deus? Eu falei: Rubão, falei para você, vem para a igreja. E agora? Ele falou: e agora? Agora você ora a Deus. Pede para Deus. E o Rubens começou aquela oração, sabe, de crente, com senso de culpa. Ah, Senhor, tem misericórdia, e não sei o quê, e confessou. Terminou a oração dele. Passado uns 20, 30 minutos, o telefone tocou. Quando o Rubens atendeu o telefone, do outro lado o cara falou assim: é o seu Rubens de Abreu? Sou eu mesmo, aqui é o ladrão do seu carro. Como assim? É o seguinte, é melhor você baixar a bola. Cara, eu roubei seu carro. Me bateu um arrependimento, uma tristeza profunda. Eu vou devolver o carro para você. Está na rua tal, perto do cemitério, num terreno baldio. É o seguinte, traga um chaveiro, e é o seguinte, hein? O toca-fita já era. E não fique bravo comigo. O Rubens tinha deixado a Bíblia, o inário, a lição de escola sabatina dentro do carro. Por isso que o ladrão tinha tudo ali e telefonou para ele. Irmãos, o Rubão nunca mais faltou, nem nas reuniões de Ministério da Mulher. Aí eu contei essa história aqui em São Paulo, na igreja, onde eu fui fazer uma semana, na Vila Nova Cachoeirinha.
E uma das irmãs trabalhava indo ao Paraguai comprar coisas para vender aqui. E ela falou, pastor, amanhã à noite eu não vou estar aqui. Eu falei, irmã, vem, depois você vai. Ele falou, não, pastor, não dá, está marcado, já está o ônibus fretado. E ela foi. Domingo à noite a irmã não apareceu na igreja. Quando foi segunda-feira, a irmã estava lá. Ela me olhou assim e falou assim, ô língua maldita. O que aconteceu, irmã? Pastor, no meio do caminho, o ônibus foi parado por um grupo de assaltantes, armados até os dentes. Pastor, o que tinha de anel, pulseira, colar, de dinheiro, dólar, eles fizeram um limpa no ônibus e o ônibus teve que voltar no meio do caminho. Pastor, eu não vou sair daqui a semana inteira, tá bom? Falei, fica. Aí eu estava em Goiânia, na cidade de Goiânia, na igreja do setor Pedro Ludovico, contei a história. E tinha um rapaz bonitão chamado Eudes, Banco do Brasil, moço novo, bonitão, dentes lindos. Falou, pastor, é o seguinte, eu vou fazer um esquema. Amanhã tem um churrasco na chácara de um amigo meu, mas eu vou ver se eu consigo chegar a tempo, hein? Falei, tá ok. Estou pregando. No meio do culto, a Wagner, irmã do Jacó, ela dizia assim, ora pelo Eudes. E eu não estou entendendo. Ora pelo Eudes. Tá ok, vamos orar pelo Eudes. Eu não sabia o que tinha acontecido. Terminei de despedir a igreja, falou assim, bora lá comigo aonde? No Santa Genoveva. Santa Genoveva é um dos grandes hospitais de Goiânia. Quando chegamos em frente ao hospital, tinha uma caminhonete, em cima da caminhonete tinha uma CB400. O pneu da frente parecia um S. Cheguei no quarto, estava lá o Eudes de cara para cima, com a boca toda arrebentada, e falei, pastor, você tem uma boca de praga. O que foi, Eudes? Foi no churrasco, numa curva lá, eu saí levando tudo no peito, pastor, que miséria. Eu estou poupando aqui as histórias, mas eu estou preocupado se vai aparecer alguma história essa semana. Dá para a gente entender? Você vem ou não vem? Eu tenho histórias, eu conto o nome, o sobrenome, dou o nome da igreja e o lugar. Independente das histórias, eu conto essa história só para quebrar um pouco o gelo. O importante é você estar na presença de Deus. Vem, porque Deus tem bênçãos para você esta semana. Eu garanto para você uma coisa, você jamais sairá daqui do mesmo jeito que você aqui entrar, amém? E como nós lemos a palavra de Deus agora há pouco, eu achei tão linda a leitura que o irmão Adilson fez do livro de Jó, capítulo 38, onde você estava quando Deus criou todas as coisas aqui. Eu convido você para abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. E quero também aproveitar e agradecer aqui a presença da Luana, do Paulo Gonçalves, e também da Leila, e também de uma senhora que está assistindo via internet, ela preferiu não identificar-se. Quem que é a Luana? Deixa eu ver a Luana. Quem é a Luana? Onde é que está a Luana? Está aqui o seu nome aqui na lista. Deve estar em algum lugar a Luana aí, ok? Também o Paulo Gonçalves, está aqui o seu nome. Quem é o Paulo Gonçalves? Ô Paulo, que bom que você veio, viu? Uma alegria tê-lo conosco. E é Leila ou Keila? Acho que é Leila, né? Leila, que bom que vocês vieram, viu? Vocês estão vindo pela primeira vez hoje, não é? Que Deus abençoe vocês ricamente, estejam muito bem-vindos em nosso meio aqui. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1, onde encontramos o relato de Moisés dizendo sobre a criação do mundo. Começa de maneira clara. Moisés ele tem uma maneira muito didática de escrever. Ele fala o seguinte: eu vou contar para vocês a história da criação do mundo, como foi que tudo surgiu. E ele começa dizendo o seguinte, que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Essa introdução nos ensina algo maravilhoso, de que no princípio, quando nada aqui existia, Deus já estava presente no universo. E quando Moisés diz que no princípio foi Deus quem criou, ele está dizendo o seguinte: tudo o que foi feito por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. E assim é importante entender que quando Deus criou o mundo, tem um paralelo também com a nossa própria criação, porque antes que Deus passasse por aqui, isso aqui era vazio, havia apenas um vazio, um vácuo, havia trevas sobre a face do abismo, mas por onde Deus passa, Deus deixa as suas marcas. Assim é a nossa vida, antes de Jesus e depois de Jesus. Nunca nós saímos da presença de Deus do mesmo jeito que lá chegamos. Deus tem esse poder de fazer o tudo, o nada, e de nada o tudo.
Às vezes você chega na presença de Deus com títulos, com tantas graduações, com tantos adjetivos e predicados, e tudo o que você é um mero ser humano, carente da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. E às vezes nós nos sentimos, nos achamos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que nossa vida é um vazio sem Deus. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então Deus é o Deus que do tudo faz um nada e do nada pode fazer o tudo. E se você se sente tudo, talvez Deus vai fazer de você o nada. E se você sente o nada, Deus vai fazer de você o tudo, porque Ele diz, posso todas as coisas. Primeiro dia da criação, a Bíblia diz, haja luz e houve luz. Há um poder na palavra, mas quem confere poder à palavra é quem está pronunciando. E quem pronuncia a palavra aqui é o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra. E disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E aqui está uma grande verdade, um paradigma simples de ser compreendido, complexo para alguns. Que é o fato de que Deus, onde Ele está, a luz não permanece apagada. Aonde Deus chega, Deus inunda de luz, de vida. E é por isso que onde você vai, você ilumina o lugar das pessoas. Sabia que Deus plantou você no lugar onde você vive, aonde você trabalha para ser luz? Que pessoas olham para você com um olhar de esperança, de expectativa, de que de você poderão vir apenas coisas boas, maravilhosas, porque você é um mensageiro do reino, você é um portador de luz, você é alguém comissionado para fazer o mundo um pouco melhor e diferente. Por isso você existe, por isso Deus criou você, para ser luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. E chamou Deus a luz dia e a trevas noite. E houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus no verso 6 do capítulo 1, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas, e fez Deus o firmamento. E fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as que estavam por cima do firmamento. E assim foi, chamou Deus ao firmamento céu, e houve tarde e manhã o segundo dia. Eu gosto muito das noites escuras e de céu claro, quando você pode olhar e ver a imensidão que é o vasto universo. Dali para cima a gente não consegue medir a distância. É tão grande, tão fantástico, tão astronômico, daí vem a palavra de coisas grandes, astronomicamente grande, né? Em que você só pode ter uma ideia para quantificar a partir do cálculo do ano-luz, que é 300 mil quilômetros num segundo, multiplicado por 60 segundos, multiplicado por 60 minutos, multiplicado por 24 horas, multiplicado por 365. Isso é o que é o firmamento. Nós temos o primeiro céu, chamado céu atmosférico, o segundo céu é o céu sideral, e o terceiro céu é o lugar da habitação do Altíssimo, onde Deus está preparando um lugar para você e para mim. João fala, viu um novo céu, viu uma nova terra, nos quais habita a justiça. É para lá que a gente vai. O portão de embarque já está chamando para o embarque. E você, por favor, lembre-se, não precisa fazer mala, porque nada levaremos deste mundo a não ser o nosso caráter. Olha que maravilha. Eu estou ansioso por este dia. Aí diz a palavra de Deus que chamou Deus a porção, e disse Deus, agora no verso 9, disse Deus, ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom, e disse Deus, produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim foi, e a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo, conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom, e houve tarde de manhã o terceiro dia. Ó, que coisa linda, maravilhosa. Eu não sei quantos de vocês já foram alguma vez a Belém do Pará ou a Manaus, para ver uma feira que fica ali na beira do rio, e os seus olhos se enchem de coisas lindas. Benedito Muniz sabe do que eu estou falando. A exuberância da fauna e da flora brasileira, não é? E aí você fica pensando, quando você se assenta para comer, que você pega ali uma verdura, por exemplo. Quantas variedades de alface você já degustou em sua vida? Diz para mim. Hoje pela manhã eu tive lá o privilégio de comer um sanduíche de torrada com uma fatia, um filé de abacate. Você já comeu? Uma torrada com um filé de abacate por cima, aquele abacate bem verde de manteiga. E para minha esposa eu preparei moranguinhos fresquinhos para ela vir comendo no caminho.
E aí você fica pensando, pastor, o que tem a ver? Eu quero que você pense na grandeza de Deus. Olha o tamanho da semente do abacate. E dá uma olhadinha no tamanho da semente de um moranguinho. É coisa fantástica. Quantas variedades de mamão você já degustou? Quantas variedades de manga você já degustou? Quantos tipos de laranja você conhece? Quantas variedades de bananas você conhece? Quantos tipos de melancias você conhece? Você está lembrado quando você cortou pela primeira vez um kiwi ao meio? No sentido latitude ou longitude? Que desenho lindo, que simetria perfeita vem ali. E a gente fica assim, olhando para aquilo e fala assim, mas isso aqui é sinal de que há milhões e milhões de anos as células foram evoluindo, foram crescendo e progredindo, e hoje nós temos aí o kiwi como uma fruta exótica. Não! Deus falou, produza, e produziu. Eu fico encantado quando eu penso na criação de Deus. Eu sou empolgado com isso. Isso foi no terceiro dia. As variedades diferenciadas, cada uma tendo a sua fruta. Você já pensou, por exemplo, tem muitas crianças hoje que não têm ideia, não conhecem o que é uma vida agrícola. E às vezes pensam que a melancia nasce num pé de árvore. E a melancia, por exemplo, eu já pensou, quando você abre uma melancia em duas metades, aquele cheiro gostoso, aquele fio de suco da melancia escorrendo pelo fio da faca. Já pensou sobre isso? Algum tempo atrás eu fiz uma experiência caseira, simples demais, que foi cortar uma mamão papaya ao meio. Quando eu cortei, estava vermelho como nunca, cheiroso, delicioso. E veio uma pergunta em minha mente, a pergunta foi a seguinte: quantas sementes tem em uma mamão papaya? E eu falei, só existe uma maneira de você descobrir, contando. E eu comecei a contar, depois que eu comi o mamão, separei a semente, e comecei a contar quantas sementes havia na metade de um mamão papaya. E eu comecei 5 vezes, e me perdi, porque é tudo igual e muito próximo uma da outra. Aí eu falei, já sei, peguei um prato maior e fui colecionando porções de 10 sementes aqui, mais 10 ali, e o prato ficou confeitado, aquele monte de sementinhas, e eu fui depois contar quantas porções de sementes eu tinha feito. Você tem ideia quantas foram? 41 porções de 10, na metade de uma mamão papaya. Aí vem a pergunta, pastor, o senhor não tinha o que fazer? Eu tinha o que fazer. Mas eu precisava passar pela experiência de ver quão grandiosa é a sabedoria divina. Se na metade de uma mão papaya eram 410 sementes, imagina numa mão fechada. E se todas essas sementes germinarem, o mundo vai ser empesteado só de uma mão. Isso Deus fez no terceiro dia, por amor de você, por amor de mim. Adão ainda não existia, estava só no plano de Deus. A Bíblia diz aqui no quarto dia, o quarto dia é fantástico. A partir do verso 14, disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, diz o verso 16, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez também as estrelas e os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e também para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Vem cá, você percebeu o que está escrito aqui? Que o propósito dos astros não é para dirigir a minha escolha, a minha vida, com quem eu vou casar, ou com quem eu vou ter amizade, se o dia está ótimo ou não. Não é o dia que você nasceu, biologicamente, que vai fazer a diferença em sua vida, mas é o dia que você nasce da água do Espírito. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Deus não os fez para reger a nossa vida. Deus os fez para governar o dia e a noite, mas não a minha escolha, não a minha decisão. A minha decisão, quem toma sou eu, debaixo da orientação divina. E Deus deu a você o poder de escolha, por isso você está aqui nesta manhã. Por isso você está grudado na tela do seu computador, do seu celular, assistindo essa mensagem de um pregador à distância. O poder de escolha é a maior das capacidades que Deus legou a um ser humano. Hoje escolhei a quem sirvais, diz o profeta no passado. Olha para isso, a grandeza desse universo. Os milhões e milhões de quilômetros, a distância. Algum tempo atrás, minha esposa e eu visitamos
lá no Texas, uma das bases da NASA. E eu fui andando por ali, pelos laboratórios, aquilo é uma cidade, em Houston. E de repente eu me deparei com um projeto enorme. Eu falei para minha esposa, fica aqui que eu vou contar quantos passos eu vou dar ao lado dessa espaçonave. E eu fui caminhando, eu colecionei mais de 110 passos andando ao lado daquele negócio enorme. Aquilo é feito com motores poderosos, mais da metade, quase 70% daquilo é tanque de combustível para fazer o foguete ter a propulsão e chegar a atingir as alturas. E aquilo viaja numa velocidade muito rápida, muito fantástica, que vai acima da nossa capacidade do arrazoado. E aí Deus fala assim que Ele criou o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, também fez as estrelas. E quando você começa a comparar o tamanho dos planetas, e quando você vê que o nosso planeta Terra é apenas alguma coisa minúscula no meio do grande cosmos, e esse planeta é o alvo da atenção do universo. Deus está de olho aqui neste planeta, mas não é nos animais, não é nos bichos que Deus está de olho. Ele está de olho em seres humanos, Ele olha para você, Ele olha para mim, Ele sabe o seu nome, Ele sabe a rua que você mora. Ellen White diz no Diretor das Nações que Ele sabe até a cama que você dorme. E muitas vezes Ele tem enviado um anjo especialmente para cuidar só de você. E aí a gente fica pensando a respeito desse Deus. Um Deus grande, um Deus poderoso. Aí vem o poeta e escreve: Deus, somente Deus, criou o mundo e tudo que contém. Do magnífico ao comum, Ele fez a cada um. Foi Deus, somente Deus, Deus, somente Deus, digno é do trono universal, que toda a criação o adore sem cessar. A Deus, somente Deus, Deus, somente Deus, digno é do trono universal, que toda a criação o adore sem cessar. A Deus, somente a Deus. É Ele quem diz que você é bem-vindo. Ele fez tudo pensando apenas num detalhe: eu estou preparando um ambiente, um berço para abrigar e acolher os meus filhos e filhas. Quinto dia, Deus vai povoando a terra de maneira didática. Ele primeiro criou a luz, depois Ele criou o firmamento, depois separou as águas das águas, a porção seca, plantou a terra, aí Ele enfeitou o espaço, aí Ele fala assim: agora deixa eu trabalhar um pouquinho na água e no ar. Aí Deus faz o que? As aves e os peixes. Diz aqui a Bíblia que assim Deus criou as grandes criaturas do mar, diz o verso 21. E todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoavam as águas conforme as suas espécies, e todas as aves que voam conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, e abençoou, dizendo: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e multiplique-se as aves na terra. E assim houve tarde de manhã, o quinto dia. Eu fico encantado quando eu penso, por exemplo, em algum documentário que fala a respeito da vida das baleias. Tem noção? O filhote de uma baleia, quando nasce, na primeira grudada que ele vai mamar, se amamentar, ele toma a bagatela de 100 litros de leite na primeira grudada. 100. E eu fico impressionado porque a gente, quando entra debaixo d'água, a gente não consegue respirar. Aí eu fico pensando, como é que o filhote da baleia, logo de início, já vai direto no úbere da mãe? Já gruda ali, toma 100 litros de leite, não tem ninguém dando tapinha nas costas para aquele processo de engolir o ar e para não regurgitar? Diz para mim, onde é que você estava quando Deus criou tudo isto? Ele fala para mim, diz para mim se tem sabedoria. Quando os anjos cantavam e alegravam, quando Deus fazia cada ato desse, os anjos ficavam como que absortos. E de repente, quando Deus terminava um dia da criação, era um louvor, era uma adoração, era algo fantástico, maravilhoso, que o céu ecoava pela abóbada celestial, o louvor dos anjos. Então, quando Moisés escreve no livro de Jó, o coro dos anjos celestiais cantando e louvando, você pode imaginar o que foi aquilo? É por isso que ele fala, diz para mim, você que tem sabedoria, você que é o homem da ciência, diz para mim. Lembre-se, ciência e religião se harmonizam quando você tem cada um no seu lugar.
Nenhum compete com o outro, mas ambos colaboram um com o outro, porque um testifica da verdade do outro. Deus é o Deus do conhecimento, Deus é o Deus da ciência, o Deus da vida. Então, no quinto dia, Deus faz isso. As aves. Que coisa linda, as aves. Em casa nós temos um casal de calopsitas. E você tem que ver o desvelo que eles têm para cuidar dos seus filhotinhos. Coisa fantástica. No sexto dia, Deus criou os animais. Desde os animais selvagens até os animais domésticos. Esta semana eu visitei uma família daqui da igreja, que vão ser batizados daqui a uns dias. E quando saí dali, fomos a uma outra visita, que foi a visita na casa da Cleonice e do José. E quando eu cheguei, tinha ali um animalzinho, numa euforia, numa alegria. Ele queria vir cheirar a minha roupa, porque pelo senso do faro, ele sabia que eu estava na casa da concorrência. E ele cheirava tanto, ele ficava o tempo todo. Eu falei, o que esse cara quer? Aí eu descobri que o Paulo falou, pastor, ele está sentindo o cheiro da garota lá, da outra menina, da cachorrinha, lá do outro ambiente onde nós estávamos. Quem colocou essa percepção? Do faro. O que dizer dos pombos, por exemplo? Algum dia você viu algum pombo dizendo o seguinte, atenção, senhoras e senhores, por favor, preparem a pista de aterrissagem, porque eu estou num voo de emergência e vou aterrissar fora de lugar? Não. Você já observou como é que eles têm um sistema de freio ABS? Quando eles voam, batem as asas, eles abrem o leque para poder amortecer a velocidade, e quando eles pousam em cima de apenas de um fio de alta tensão, é lá em cima, e ainda depois eles dão uma balançada no corpo, fazem assim, olham para um lado, olham para o outro, e depois zarpam e vão. Quando vão se alinhar, eles nunca erram o caminho do ninho. Fantástico. Esse é o Deus da criação no sexto dia. Queridos, tudo o que Deus criou foi lindo e maravilhoso. Não cabe dentro de um tubo de ensaio, mas é passivo de o homem da ciência ficar encantado e admirado, porque é esse tipo de Deus que fez o mundo, que quer governar a nossa vida. Ele quer ter a permissão para ser o meu Deus. Ele quer ter permissão para conduzir os meus passos. Ele quer ter permissão para lidar com as minhas dúvidas. Ele quer ter paciência comigo. Ele quer guiar-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome. É um Deus que diz, sem mim você não pode nada, e não podemos mesmo. No coração nosso não vai pulsar. Nós não vamos conseguir nem respirar se Deus não estiver conosco. É a respeito desse Deus que criou todas as coisas. Agora, algo maravilhoso é quando Deus chega e fala assim, façamos. Primeiro ele falava assim, haja isso, haja aquilo, e as coisas foram aparecendo. Agora, quando Deus resolve criar o ser humano, esse é o momento da apoteose da criação. Os anjos ficam com a respiração como que presa, e Deus de repente vai à margem de um rio, e faz da sua mão uma concha, e Deus pega ali um pouco da água, e começa a colocar aquela água aonde? Na argila. E Deus começa a amassar e dar ao barro a tessitura, a ligadura perfeita e aquele monte de barro. E os anjos ficam absortos. O que vem agora? Qual é a próxima ação? E Deus, naquele momento, você pode imaginar isso, Deus curvar-se. E Deus, quem sabe, colocar o seu joelho ali no chão. E Deus agora começa a pegar porções de barro. E vai montando. Eu não sei se ele começou pela cabeça ou se ele começou pelos pés. Eu não sei. Eu só sei que os anjos estavam ali em expectativa para ver qual era a próxima ação divina. E aquele silêncio, Deus trabalhando e esculpindo cada detalhe. E de repente, quando aqui Deus termina de fazer aquele enorme boneco, eu imagino Deus se levantando, medindo do pé até a cabeça, olhando, conferindo os detalhes. E agora Deus se aproxima da cabeça do homem. E Deus faz o sopro milagroso da vida. E Deus sopra no nariz de Adão o fôlego de vida. E aquilo que era pó da terra transforma-se em massa cinzenta, em neurônios, em cérebro. Aquilo que era pó da terra transforma-se em olhos. Aquilo que era pó da terra transforma-se em olhos, em narizes, em garganta, em ouvidos, em orelhas, em boca, em dentes. Aquilo que era pó da terra transforma-se em veias capilares, transforma-se em fígado, em rins, em intestino. Aquilo que era pó da terra transforma-se em ser humano. E agora, quando Adão abre os seus olhos, ele tem diante de si a cena mais espetacular que um ser humano poderia imaginar, porque ele vê Jesus face a face, e ele olha para Deus. Eu posso imaginar o diabo, uau, como o Senhor é lindo. E Deus fala assim, não se preocupe,
Eu criei você à minha imagem e à minha semelhança. Você é meu filho e eu criei você para andar nos meus caminhos. Você imagina quando esse momento que Adão começa a abrir os olhos e que o sangue começa a jorrar por todos os seus centímetros cúbicos de carne e de osso e que ele passa a ser alma vivente? É assim que nós viemos. Você quer crer em algo diferente? Seja feliz. Eu creio assim. Simples assim. Porque as coisas de Deus são simples, nós as complicamos muitas vezes. Eu quero dizer para você, na simplicidade da criação de Deus está a magnitude da complexidade do que você é como ser humano. Olha para você. Olha no espelho de manhã e diga assim, bom dia. Aí está um pedaço da criação de Deus. Você é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. E a pergunta é, quem vai conduzir? Quem vai dirigir a sua vida? E por isso que nesta manhã nós temos aqui 3 pessoas que foram conduzidas através dos estudos da Palavra de Deus de uma maneira maravilhosa. E hoje vocês vão dar este passo dizendo o seguinte, a minha vida é uma oferta ao Senhor Jesus. Você tem que entregar não apenas a sua vida, mas entregar tudo o que você é, com os seus valores, com as suas virtudes, com as suas qualidades, com os seus defeitos, porque Deus tem o poder de do tudo fazer o nada, de nada fazer o tudo. Eu não sei como você entrou aqui, se você entrou com tudo ou se você entrou com nada. Não importa como você entrou, importa como você vai sair. E hoje você vai sair daqui como um filho de Deus, agraciado pela bênção de ter esse Deus guiando e dirigindo a sua vida a cada passo. Você gostaria nesta manhã de dizer, Senhor, ao longo desta semana, eu quero entender um pouco melhor este assunto de pertencer ao Senhor. A minha vida, uma oferta ao Senhor. Você gostaria de estar aqui amanhã de manhã? Não levante a sua mão, não precisa levantar, é entre você e Deus. Mas amanhã de manhã nós vamos continuar esta mensagem. E amanhã de manhã eu vou cantar pela via dolorosa. Em Jerusalém entrou certo homem carregando uma cruz. Ele estava tão ferido, sangrava sem parar. Coroados de espinhos ele foi. Pela via dolorosa, amanhã pela manhã. Mas não venha por causa da música, não, o cantor é fraco. Venha por causa do poder de Deus da mensagem. Eu quero dizer a vocês 3, queridas irmãs e irmão, mais do que bem-vindos à família de Deus. Eu vou ali, rapidinho, só tirar essa batina e vestir outra. E enquanto isso eu quero convidar o irmão Oscar para que tenha o procedimento de praxe. E depois nós nos encontramos bem ali. Mas saiba, Deus está querendo conduzir a sua vida. Sem mim, nada podeis fazer. Podemos repetir juntos esse verso? Sem mim, nada podeis fazer? Vamos lá? Ao som de 3. 1, 2, 3. Sem mim, nada podeis fazer. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente se encontra ali.